Então, agora sim, né? Então, bom dia de novo. Então, gente, vamos continuar aqui com a aula, né, sobre o segundo reinado. Então, só para relembrar que a gente passou da questão, né, política, né, que tínhamos dentro do Brasil, vendo, né, as correntes políticas, as tendências políticas que tinha na época, liberal e conservador, que se alternavam no poder, né? Então, né? Aí a gente, né, sempre, toda vez, e vou continuar falando, né, a velha frase, eles eram conhecidos como tudo farinha do mesmo saco, né? Então, tudo farinha do mesmo saco, porque, na verdade, quando estavam no poder, ou seja, quando estavam em maioria no parlamento, eles faziam praticamente a mesma coisa. Divergiam, né, ideologicamente, né, se chocavam em questão de teoria, mas na prática era tudo a mesma coisa, liberais e conservadores, né? Então aí a gente também viu que no Brasil nós tivemos uma política que ficou conhecida como parlamentarismo às avessas. O parlamentarismo às avessas é porque o imperador é quem escolhia o primeiro-ministro. No parlamentarismo normal, correto, né? Não brasileiro da vida, quem escolhe o primeiro-ministro é o parlamento. O parlamento vota e escolhe o primeiro-ministro. No brasileiro, como era o inverso, quem escolhia era o imperador. Ou seja, o imperador, ele reinava e também governava. Né? Então, reinava e governava. No parlamentarismo normal, vamos pegar o exemplo da Inglaterra. A rainha da Inglaterra, ela reina, mas não governa, porque quem governa é o primeiro-ministro, juntamente com o parlamento, certo? Aí temos a questão da lei de terras, que a gente falou também, entra numa questão de atualidade, que é a questão fundiária aqui no Brasil, a questão de terras, da distribuição de terras. Né? Há uma forte discussão em relação a uma reforma agrária. Uma grande parte das terras que não estão sendo utilizadas pertencem ao Estado, pertencem ao governo, né? Ou seja, é pública. Só que não há uma política de reforma agrária aqui no Brasil bem definida. Entra, né? Então, isso é uma questão de atualidade. Então, há essa questão. Tem gente que precisa da terra para trabalhar, tem terras do governo que não estão sendo utilizadas, né? O que é que está sendo feito com essas terras? Cada um aí toma sua conclusão. Entra a questão também das reservas indígenas, né? Até agora, no atual governo, nenhuma reserva indígena foi legalizada, né? Ou seja, foi reconhecida. Os próprios índios questionam a FUNAI, que é o órgão responsável por, né, por cuidar, né, dos índios aqui no Brasil. Há uma discussão, né, em relação a algumas leis. O próprio governo atual não é favorável, né, à reserva indígena. Tá? Então, a gente sabe que houve uma reunião ministerial aí, eu não lembro qual foi o ministro, né? Que ele disse que odeia o termo, né? Povos indígenas. Então, imagine, né, o tipo que é esse governante. Então, né, quando falar de questão de terras, a atualidade é muito forte. Então, a gente pode estar fazendo uma ponte. A Lei de Terras de 1850, né, fez isso, fez com que houvesse uma grande, né, disparidade, uma grande diferença em relação à distribuição de terra. Uma pequena parcela da população, uma pequena mesmo, ficou com as terras porque era quem tinha dinheiro para comprar o documento, para recomprar, pagar o registro dessa terra. Então, a Lei de Terras de 1850 faz com que haja nessa questão. Hoje, salvo engano, não tenho plena certeza, mas praticamente 90% das terras brasileiras está na mão de 20% da população ou menos. É uma diferença muito grande. Lembrem da lei de terras aí também. Na política externa, né, eu não tratei esse tema, mas aí a gente sabe que o Brasil vai se envolver, né, na política externa, ou seja, vai se envolver em questões políticas de outras nações. Né? Dentro do Uruguai, por exemplo, né, o Brasil apoia um grupo, né? O Brasil apoia um grupo chamado de Colorados, e depois, né, vai ter consequências, inclusive durante a Guerra do Paraguai, né, esse grupo que fica no poder vai apoiar, vai entrar do lado do Brasil, né, por isso. Vai também, o Brasil vai interferir também dentro da questão da política argentina, né?
e inclusive vai ter um conflito, né, onde o Brasil invade, né, o Uruguai, né, e a Argentina. O Brasil contribui, né, une a grupos do Uruguai e da Argentina e depõe esses governos, tira esses governos. Então o Brasil fazia meio que um papel que os Estados Unidos faz hoje aí, né, em todo o mundo. E aí, dentro do Uruguai também vai ter uma questão, né, dessa forma. O Brasil sempre entrando de um lado, apoiando um lado, né, e colocando esse lado, nesse governo, esse grupo no poder. E aí tem também uma questão que vai ser a questão Christie. A questão Christie é um conflito diplomático entre o Brasil e a Inglaterra. Então, não é um conflito que vai haver, não é um conflito armado, não há uma ação bélica, mas a gente sabe, né, que vai haver o quê? Vai haver, né, uma questão diplomática, que o Brasil rompe relações com a Inglaterra, só que depois a Inglaterra vê que não é vantajosa para ela, e ela faz o quê? Né? Pede desculpas ao Brasil e volta a ter, né, suas vantagens comerciais. E aí chegamos à Guerra do Paraguai, né? Entramos na questão da Guerra do Paraguai e estou sofrendo bullying aqui, viu? Dilson no grupo. E a Guerra do Paraguai ela vai acontecer porque o Paraguai era uma economia muito forte, né? Era uma nação próspera, era um provável concorrente da Inglaterra aqui no Brasil, ou desculpa, aqui na América do Sul. E a Inglaterra apoia, né, a entrada dessa tríplice aliança, que é Brasil, Uruguai, né, e Argentina, contra o Paraguai, onde o Paraguai acaba sendo devastado. Então, a gente viu tudo isso aí, né, na aula passada, e hoje nós vamos dar sequência justamente a esse processo. Nós vamos chegar à questão econômica. Né? Então, nós vamos chegar, né, ao principal fator econômico do segundo reinado. Quando a gente falar em economia no segundo reinado, nós vamos lembrar de uma das melhores coisas do mundo, que é café. Né? Então, né, o café vai né, se tornar o principal produto, a principal fonte de renda do Brasil durante o segundo reinado. Então, nós já tivemos, né, anteriormente, nós tivemos como é que diz? O ciclo, né, inicialmente do pau-brasil, né, depois o ciclo do açúcar, aí entramos no ciclo do ouro, né, e aí vamos entrar onde, né, o que Ana Maria mais gosta, que é café, que ela diz aqui que ama. E aí, né? E aí, por que o café? Né? Qual era a grande vantagem? Primeira coisa, né? Primeira questão, era um produto muito aceito. Era um produto que, se produzido, né? Se produzido fosse, ele teria mercado, né? Ele teria, né, quem comprasse. Ou seja, né? Ai, ai. Aí, sacana. Esse café também é bom. E aí, o café foi um produto, né, que se tornou carro-chefe aqui no Brasil. Tinha um valor muito alto na época e uma aceitação na Europa e nos Estados Unidos muito grande. E isso fez com que, né, o Brasil passasse a produzir café. Mas não era só querer produzir, obviamente. A região sudeste, mais especificamente numa área chamada Vale do Paraíba, vai ter o que a gente chama de terra roxa, né? Que é uma terra propícia, que é uma terra boa para se plantar café, que se plantando café vai se desenvolver muito bem. Essa área vai depois se expandir para o oeste paulista, lembrando que o Vale do Paraíba fica entre São Paulo e Rio de Janeiro. Essa área se expande para o oeste paulista, que torna-se a principal área da época. E depois Minas Gerais também entra nessa parada. Né? Inclusive, hoje Minas Gerais é muito forte na produção, né, do café aqui no Brasil. O café ainda é, né, o principal produto, um dos principais produtos né, de exportação do Brasil. O Brasil ainda é muito forte na questão da produção, né, cafeeira.
e na questão da exportação. A partir do café, nós vamos ter algumas questões interessantes. Antes de falar, né, dessas questões, eu vou, né, explicar o motivo dessa imagem que nós temos aí na tela. Essa imagem não está aí simplesmente para enfeite, né, porque tem um desenhozinho do jogador com o nome café na frente. Faz uma alusão ao café driblar a crise, né? Veja que na camisa dos outros 3 jogadores que estão ficando para trás, tem o nome crise. O Brasil vivia uma crise econômica por não ter um produto, né, que tivesse uma grande importância comercial, e com o café vai driblar essa crise aí. Só que foi nessa época também que chega, né, o futebol no Brasil. Né? Então, algumas inovações vão estar chegando aqui no período. O futebol trazido lá, né, por Charles Miller, né, da Inglaterra. Nessa época, chega aqui no Brasil, né, a fotografia, né? Então, é uma inovação que vai estar chegando. Então, era algo que era novidade, não era qualquer um que poderia tirar, né, bater um retrato. Né? Também chega ao Brasil os primeiros automóveis, né? Foi uma novidade muito grande, né? Diz que o povo tinha medo quando via um automóvel, achava que era, né? Nunca tinha visto, era coisa de outro mundo. Então, além de chegar, né, a fotografia, o futebol, o automóvel, o cinema, né? O cinema vai ser, né, algo fantástico também, né? Algo que vai trazer, né, uma visão, né, diferente de mundo, até porque, né, pessoas estão sendo projetadas em uma tela, fazendo, né, coisas do dia a dia. Então, né, vai ser as grandes inovações que vão chegar na época aqui, não é por volta do final do segundo reinado, início da República Velha. Então, a gente tem essas questões aí, certo? Só a nível de curiosidade. Mas o café vai trazer desenvolvimento. O café vai trazer uma riqueza muito grande para o Brasil. Claro que essa riqueza vai ficar nas mãos, né, de uma classe privilegiada, de quem tinha terra que poderia, né, produzir. As estradas de ferro vão se desenvolver para escoar a produção, né, porque não era plantado no litoral. Então, esse café era exportado, tinha que ir até os portos. Inicialmente, o café era transportado em lombos de mulas. E, assim, não era uma coisa muito eficiente. Então, primeiro, tem que desenvolver estradas, né, normais para poder, né, escoar essa produção. Só que depois, né, principalmente com a ação de um cara chamado Barão de Mauá, que a gente vai falar dele ainda, nós vamos ter, né, a implantação das primeiras estradas de ferro no Brasil. Cidade que passava a estrada de ferro era cidade moderna. A estrada de ferro era sinônimo de modernidade. A Maria Fumaça, quando chegava, né? O trem de ferro, como também era chamado, trazia novidades. Porque quando ele transportava essa produção, também, né, transportava passageiros, chegava no interior, né, em cidades mais distantes, que tinha a estrada de ferro, né, que tinha as linhas férreas, chegava novidades, né, produtos diferentes, né, que chegavam dos portos brasileiros. Né? A moda europeia chegava através das revistas, né? Por exemplo, revistas de moda. Então, era sinônimo, né, de modernidade. Estrada de ferro significava modernidade, significava, né, a chegada de coisas diferentes na cidade. Na cidade. E aí, né, a cidade que não tinha uma linha férrea, ela era, né, vista como atrasada. Né? Então, algumas cidades vão se desenvolver justamente por ser, né, pontos de parada desses, né, desses trens de ferro, como era chamado na época. Então, a estrada de ferro, né, as linhas férreas vão ser, né, uma coisa muito boa para a época aí. Né? Infelizmente, hoje, apesar de ser, né, muito mais barata, muito mais eficiente, muito menos, né, prejudicial para, né, inclusive até para o meio ambiente, não há um investimento em estradas de ferro no Brasil. Né? Então, não há esse investimento
porque, né, a estrada de ferro, o trem de ferro, né, a locomotiva não usa gasolina, por exemplo, para gastar e vender bem muito, né? Então há uma questão aí bem interessante. Muitos políticos são donos de redes de postos de combustíveis. E aí, né, a gente já sabe o que é que acontece. Eles não têm interesse em fazer com que haja um desenvolvimento do uso de estradas de ferro no Brasil, né? Até porque a gente sabe que não vende tanto, né? É uma coisa mais econômica. E aí, né, a gente não tem como deveria ter, né? Os portos também vão se desenvolver para poder escoar essa produção, né? Vai chegar na época aqui também novidades como o telégrafo, né? Depois o telefone. Então, são coisas que vão chegar a partir né, desse ciclo do café. As cidades vão se desenvolver, muitas cidades vão se desenvolver a partir, né, da produção de café, né, porque o comércio vai se desenvolver. A cidade que tem, né, uma área cafeicultura próxima, ele tem bancos, né, por exemplo. O café depois vai ser o responsável pela implantação das indústrias no Brasil, porque o lucro do café passou a ser investido onde? No processo de industrialização, principalmente depois que a escravidão legal acaba no Brasil. Escravidão legal porque, né, a gente sabe que a escravidão existe até hoje. Qualquer coisa, vocês pulem e gritem que eu estou aqui, viu? Seguindo aí, se o slide deixar. Assim, agora vai. Nós vamos ter, deixa eu passar essa. Só aqui é só para mostrar como era a questão do café aqui no Brasil. Era uma economia baseada no latifúndio, que eram grandes, enormes áreas, né, de terra, era voltada para a exportação e escravista em seu início. A mão de obra utilizada, né, era justamente o que? A mão de obra escrava. Então, o interessante, né, é que aqui no Nordeste o ciclo do açúcar estava entrando em decadência. E aí o que é que acontece? Não precisava mais de tanto escravo aqui, porque não tinha mais, né, cana-de-açúcar para cultivar. É claro que isso vai retomar mais tarde, não mais no momento da escravidão. E aí os escravos que eram daqui vão começar a ser vendidos lá para o Sudeste. Vai haver o que a gente vai chamar de tráfico interprovincial. Né? Esse tráfico interprovincial é o quê? Entre as províncias, daqui do Nordeste para as do Sudeste. Né? Então, os escravos vão sair da Bahia, da Paraíba, de Pernambuco, sendo vendidos para o Sudeste, porque eles vão servir de mão de obra lá no ciclo do café. Né? Então, a escravidão continuava ainda muito forte, mesmo, né, quando em 1850 é proibido o tráfico externo, a entrada de escravos no país. Né? Então, a gente vai ter essa questão aí desse, né, do que a gente vai chamar de tráfico interprovincial. Né? Então, embaixo tem dizendo aí, né, economia monocultura, porque plantava só o café. Né? Tinha as atividades paralelas, né? Tinha outros produtos que eram, né, também que faziam parte da nossa base econômica, mas a gente sabe que o café era o carro-chefe, era o rei da parada aí. E aí nós vamos falar das duas áreas, né, de produtores de café no Brasil. Vou beber uma aguinha aqui. As duas áreas principais vão ser, inicialmente, como eu já até falei, o Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é a primeira zona de cultivo, como vocês podem ver que está dizendo aí. Ficava entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, essa região, ela inicialmente vai ser muito forte. E o que é que nós vamos ter? Ave Maria já. O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter aí, essa área vai ser escravista, né? A mão de obra utilizada é escrava, e não tem inovações técnicas no processo de produção. Ou seja, é algo arcaico, atrasado, vamos dizer assim. Né? E, né, a produção não era tão eficiente como vai acontecer na segunda zona de cultivo, que é o Oeste Paulista, que vai ser o quê? Tecnologicamente mais avançado. A gente vai ter
vai ter a implantação, né, de novas técnicas de produção, a implantação de algumas máquinas, né, nesse processo de produção, e isso vai fazer com que a produção cafeicultura aumente ainda mais. Por isso, a região do Professor, Oeste Paulista vai se desenvolver mais. Oi! isso aí já dá o início para o cenário da República Velha, né? Já que São Paulo vai ter essa coisa da produção do café. E vai ser aquela República do Café com Leite, né? Exatamente. Né? Essa ligação aí, a gente vai ver que na República Velha vai acontecer, né? Justamente os cafeicultores aí estão ganhando poder e, né, eles vão ser grandes produtores de café, vão ser ricos e vão querer ter participação política. E isso, né, a gente vai falar quando a gente entrar na República Velha. Exatamente. Né? Então, a questão interessante é que no Oeste Paulista, a mão de obra utilizada vai começar a ser o quê? De imigrantes. O Brasil vai fazer um processo de imigração, vai fazer propaganda no exterior para a vinda de imigrantes para cá, porque, né, a escravidão no país está acabando. Há uma pressão muito forte, né, aqui dentro do país, até fora do país, há uma pressão muito forte para que, né, a escravidão acabasse. Né? Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Né? Ela assinou, ela era até defensora, né, do fim da escravidão. Mas o principal motivo foi pressão, pressão. Né? Não era interessante para Dom Pedro II acabar com a escravidão, porque ele ia perder o apoio de uma galera muito forte, que eram os grandes produtores de café. Então, a gente tem que olhar, ver o fim da escravidão com um olhar crítico e não com um olhar romanceado, bonitinho, da princesa Isabel como né, o grande nome. Quando a gente trata, né, da temática mulher, sempre entra a princesa Isabel como aquela que assinou a Lei Áurea, como uma boazinha, como uma representante, mas a gente tem que olhar com o pé atrás. Né? Vamos ser críticos também nesse ponto da pressão exercida por grupos. Tinha um grupo chamado de Caifazes, que era um grupo que invadia a fazenda e libertava os escravos. Né? E botava fogo, né, em fazenda, né, e matava dono de fazenda. Era uma coisa danada aí nessa época. Né? E havia toda uma questão abolicionista, toda uma pressão sobre o fim da escravidão, que a gente vai falar também mais na frente, que é o que vai levar, inclusive, à queda do segundo reinado. Mas isso a gente fala mais na frente. Então, a mão de obra utilizada no Oeste Paulista era a mão de obra imigrante. Tinha escravos? Tinha escravos ainda, mas a mão de obra imigrante é a que vai prevalecer. Né? A gente tem só a questão da expansão, né, da produção cafeicultura, que vai começar justamente né, no Vale do Paraíba, né, e aí vai começar a expandir, né, para, né, o interior, né, vamos dizer, mais para o interior, vamos dizer assim, chegando justamente à região do Oeste Paulista, né, que era a região mais forte, né, na produção de café aí. Seguindo, que temos um tempinho, além do café, nós tínhamos outros produtos. Tá? O açúcar, que estava em crise, né, a economia açucareira no Brasil, que concorria lá com as Antilhas, né? Porque quando os holandeses são expulsos aqui do Brasil, eles vão lá para as Antilhas produzir o café, produzir o açúcar feito a partir da beterraba, que era melhor, ou seja, com uma qualidade muito melhor e um preço muito mais viável, então passa a concorrer. Né? E aí, né, a gente pode observar esse gráfico aqui, daqui, ó, engenhos de açúcar com máquinas a vapor em 1870. Em 1860, né? Em 1860, lá em Cuba, cresceu 70% esse tipo de engenho, né? Usando já a máquina a vapor. Em Pernambuco, que era a principal área açucareira do país, né, do Brasil aqui na época, apenas 2%. Então havia essa concorrência muito forte. Né? E aí o ciclo do açúcar no Brasil acabou justamente por essa concorrência com o açúcar lá das Antilhas. E eu estou apontando aqui como se as Antilhas fossem ali, né? Ia para o céu.
Outros produtos. O algodão produzido lá no Maranhão, né, equivalia a 18% da nossa produção agrícola, né, ou seja, da renda que era tirada, né, a partir do algodão. A borracha, o ciclo da borracha, muito importante, né? Já no final do século XIX, o ciclo da borracha lá na Amazônia, né? Então o ciclo da borracha vai trazer muita riqueza para aquela região, né? Cidades, né, vão surgir justamente a partir do ciclo da borracha, vão surgir como vão desaparecer também a partir, né, da queda do ciclo da borracha. Manaus, né, e Belém vão ser cidades que vão se desenvolver bastante, justamente com a renda oriunda, né, do ciclo da borracha. Porque o ciclo da borracha vai ser forte, né? O látex produzido das seringueiras aqui do Brasil era o melhor. E a indústria, principalmente automobilística, né, vinha crescendo e precisava da borracha, principalmente para pneus, né? E aí o ciclo da borracha foi muito forte, equivalendo aí, né, cerca de 8% da economia brasileira na época. E ainda tinha couros e peles, né, e fumo também, né, a produção, né, de fumo também tinha sua importância nessa época, mas o café era o cara, né? O café era o carro-chefe aí. E aí, né? Quando a gente voltar daqui a pouco, né? Porque a aula está acabando, encerrando aqui no Zoom, né? A gente vai entrar já na era Mauá. Então, gente, a outra aula está marcada para... Eu acho que, não sei se é 8h40. 8h40. E eu vou sair aqui agora e nesse tanto eu volto, que eu vou encher o vasinho de água ali para beber água. Dá um tempinho de 10 minutinhos, professor. Então, quando for 8h50, a gente volta, viu? Então, até lá. Valeu. Vamos tomar um café, lavar, tirar a remela dos olhos. Viu? Vou fechar esse compartilhamento aqui.